Fala galera, eu sou o Thiago, você tá no Música Curiosa e no final dos anos 90 e começo dos anos 2000, o rock mais pesado ali voltou a estar em alta e sendo misturado ainda com um pouco de hip hop e música eletrônica, fazendo até mesmo com que o canto gutural ficasse mais popular entre os jovens. Eu tô falando, é claro, do nu metal. Então se você quiser saber um pouquinho mais da história desse estilo aí, fica aí que eu já conto pra vocês. E galera, se vocês gostam desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal que toda semana a gente lança mais assim. E segue a gente também nas redes sociais, lá Instagram e TikTok, que a gente tá sempre postando coisa por lá, curiosidade, novidade, foto, stories, coisa da gente fazendo as coisas aqui. Segue lá que você vai ver, beleza? Nu metal, também conhecido como agro metal, neo metal ou new metal, é um subgênero do heavy metal que surgiu ali em meados dos anos 90 lá nos Estados Unidos, sendo uma fusão de músicas que combinam elementos do metal, assim como outros gêneros como a música eletrônica e a música industrial, por exemplo. As bandas do estilo costumavam tocar com afinações mais baixas e pausas constantes, com riffs bem pesados, além de fazer a marcação da música com uma caixa de bateria mais seca e sons eletrônicos. Suas letras eram cheias de palavrões e provocações, em vários momentos eram mais introspectivas também. E falando mais da história do estilo, né, conforme inclusive a gente já falou no vídeo que tá aqui no card, quando era os anos 90, o grunge estava em alta, mas quando chegou ali em 94, 95, ele começou a entrar num grande declínio. E é justamente nesse momento que o nu metal começa a ganhar o seu espaço, inclusive servindo por uma espécie de tapa-buraco pro abismo que o grunge vinha deixando ali, que tanto rendeu para as gravadoras. E seguindo o exemplo do grunge, né, por conta do enorme sucesso que o estilo fez ali, para aproveitar esse rótulo de new metal, as gravadoras iam colocando bandas distintas dentro dele para ajudar a vender, o que dificultou cada vez mais fazer uma definição do que era o new metal. E assim, o surgimento do estilo mesmo, né, denominando ali qual foi a primeira banda e essas coisas, é bem controverso e difícil de dizer. Isso porque a mistura de ritmos de rock e rap, que foi uma das principais características do estilo, não era exatamente uma novidade nessa época. Bandas como Red Hot Chili Peppers, Rage Against the Machine e Faith No More já compunham músicas aí com a influência de hip hop e funk, e em alguns momentos tinham letras ali que eram mais faladas do que cantadas. Bons exemplos de músicas assim é Give It Away do Red Hot Chili Peppers e Killing the Name do Rage Against the Machine. E até por isso mesmo, muitos consideram como marca inicial do nu metal a faixa Epic, lançada pelo Faith No More lá em 89. E isso muito provavelmente por conta do riff pesado e a letra mais falada que a música trazia e que, como eu falei, viria a ser uma das principais características do estilo. Mas uma outra vertente diz que essas bandas aí, inclusive a faixa Epic do Faith No More, tratou apenas de uma influência aí para as bandas que viriam no futuro. E tem ainda uma galera que fala que a origem do estilo é um pouco mais antiga, já que em 86 o grupo de rap Run DMC lançou uma versão sampleada da faixa Walk This Way do Aerosmith, que misturava aí já essa batida de rock que tinha música com o verso de rap. Mas uma coisa que a gente pode falar com certeza é que no meio dos anos 90, muitas e muitas bandas começaram a surgir, utilizando aí inicialmente essa fórmula de rock mais hip hop e fazendo aí essa mistura gostosa. E uma das primeiras e mais marcantes bandas aí dessa época foi o Korn, que estourou logo com a sua música de estreia em 94, com o videoclipe da música Blind. O clipe começou a passar quase que de forma incessante na MTV, fazendo com que esse novo estilo que vinha surgindo se apresentasse para um novo público, que até aquele momento ainda estava mais dentro do grunge, mas como a gente já falou, já começava ali o seu declínio. E com o sucesso então da música do Korn, outros clipes de outras bandas novas que vinham surgindo começaram também a ser veiculados na MTV, e inclusive muitas delas foram convidadas a participar do Ozzfest em 95, o que fez com que a mídia
começasse a discutir sobre um ressurgimento do heavy metal. O Ozzfest, que inclusive em festivais dos anos seguintes, acabou meio que sendo ali fundamental para iniciar carreiras de novas bandas. Exemplos delas são a participação do Limp Bizkit e do Godsmack em 98 e do System of a Down em 99, que foi meio que o pontapé ali da carreira deles. Além disso, também é muito importante a gente falar da importância que o produtor Ross Robinson teve aí para esse estilo na época. Isso porque muitas dessas bandas que vinham surgindo e começavam a ter sucesso ali tiveram os seus primeiros e até outros aí discos produzidos por ele. Alguns exemplos deles foram o disco Korn de 94 e Life Spirit de 96 da banda Korn, além da faixa Fist de 95 que consta no álbum Adrenaline do Deftones. Também teve o álbum $3 Bill Yell de 97 do Limp Bizkit, além dos álbuns Slipknot de 99 e Iowa de 2001 da banda Slipknot. E assim, então, com o estilo cada vez ganhando mais destaque na mídia e novas bandas surgindo, quando chega no final dos anos 90 ele atinge o seu auge. Quando chegou em 98, o Korn já lançava ali o seu terceiro disco e o Limp Bizkit ia no seu álbum de estreia, que foi o $3 Yell, e no ano seguinte, 99, lançaria ali o Significant Others, que seria aquele que solidificaria eles na cena. Além disso, no ano anterior, o Deftones tinha lançado o álbum Around the Fur, que tinha clássicos como a música My Own Summer Show e Be Quiet and Drive Far Away. Vendendo cada um deles milhões de cópias, o que só mostrava que o estilo estava cada vez crescendo mais. E dessa forma, no ano de 99, que é considerado aí de fato o auge do estilo, não era nem um pouco incomum você ouvir as músicas de nu metal tocando nas rádios e os clipes sendo lançados na televisão e MTV, cada vez mais super produzidos e bonitos, e aqueles clipes muito legais. Os clipes na época dominavam as paradas da MTV de quase todos os países, rivalizando ali com artistas pop e boys bands que também estavam em alta. E alguns clipes que não paravam de passar na TV nessa época eram Freak on a Leash do Korn, Nuke do Limp Bizkit e Soft Town do P.O.D., por exemplo. Foi nesse mesmo ano de 99 que foi lançado o álbum de estreia de uma das bandas que viria a ser um dos alicerces do new metal. E assim o Slipknot surgiu com um som escuro e bem pesado, e o primeiro disco deles, que foi auto-intitulado, vendeu cerca de 2 milhões de cópias só nos Estados Unidos. Quando a gente chegou no ano de 2000, o Limp Bizkit lançou o álbum Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavor Water, que estabeleceu o recorde de mais álbuns vendidos em uma semana para uma banda de rock, com mais de 1 milhão de cópias sendo vendidas somente nos Estados Unidos na primeira semana e cerca de 400 mil cópias só no primeiro dia, tornando-se assim o álbum de rock mais vendido no mundo, quebrando a marca que era do Pearl Jam 7 anos antes com o Versus. No mesmo ano ainda, o álbum Infest do Papa Roach se tornou um fenômeno mundial, ganhando inclusive um disco de platina de tanto que vendeu. E ainda no final do ano de 2000 surge o Linkin Park lançando seu álbum de estreia, que foi o Hybrid Theory, sendo o álbum de estreia de um artista, músico, banda de qualquer categoria aí mais vendido no século XXI, e o álbum de nu metal mais vendido de todos os tempos e que tem músicas icônicas aí da banda como Crawling e In The End. E assim, então, como o estilo estava crescendo muito e as bandas vendendo cada vez mais, rendendo milhões aí para as gravadoras, qualquer banda que tivesse um som mais pesado e ainda rifado era colocado pelas gravadoras nessa caixinha do nu metal para que as vendas fossem alavancadas, mesmo que elas não tivessem aí essa característica de mistura de estilos como vinha sendo até então. E foi assim então que bandas como Machine Head, Disturbed, Cold Chamber e Kitty passaram também a entrar aí dentro desse estilo. E
um pouquinho mais pra frente, né, até mesmo bandas aí que não tinham esse estilo tão pesado como as bandas que a gente falou anteriormente, também com o intuito mais comercial das gravadoras, também entraram aí nessa caixinha do nu metal. Esses foram os casos de bandas como Stand, Crazy Town e Incubus, por exemplo. Então, em muito pouco tempo, o nu metal estava tão abrangente que ele acolhia aí bandas com um som mais calmo até aquelas que são extremamente pesadas, como Slipknot e Mudvayne. Mas apenas 3 anos depois do seu auge aí, o estilo já começava ali a dar os seus primeiros sinais de declínio. Principalmente quando o Korn lançou o álbum Untouchable, que passou muito longe de vender como seus antecessores. E além desse, né, outros álbuns que não tiveram tanto sucesso que foram lançados nessa mesma época foram o Love Hate Tragedy, lançado também em 2002 pelo Papa Roach, e o Results May Vary, lançado em 2003 pelo Limp Bizkit. Apesar aí desse álbum ter tido uma versão bem sucedida da música Behind Blue Eyes do The Who. Uma das únicas exceções dessa época foi o Linkin Park, que em 2002 lançou um remix ali do Hybrid Theory, e logo em 2003 lançou o disco Meteora, que teve aí o sucesso explosivo com o Numb. Mas apesar desse sucesso nessa época, quando foi em 2007, eles lançaram o disco Minutes to Midnight, que aí já não fez tanto sucesso assim. E o que explicaria um pouco esse declínio era justamente a saturação do estilo, né? Que passava o tempo todo no rádio, na televisão, fazendo com que as pessoas passassem ali a procurar um novo estilo para ouvir. E assim, então, os críticos começaram a falar que a popularidade mainstream do nu metal começou a se perder e passava a tocar cada vez menos aí na TV e no rádio, o que ajudou a estilo a dar uma bela de uma caída. E além disso, começaram a surgir várias bandas de metalcore e também do movimento emo que passaram a dominar aí esses canais. Mas assim, tá? Isso não significa que essas bandas que fizeram muito sucesso nessa época, elas sumissem, né? Na verdade, elas só deixaram de ter tanto destaque no mainstream, mas muitas delas são bem famosas até hoje. Para exemplificar isso, o álbum Hypnotize, lançado pelo System of a Down em 2005, alcançou a primeira colocação no top 200 da Billboard quando foi lançado, e o Slipknot, assim que anuncia uma nova música e divulga ela no YouTube, tem milhões de visualizações. Muitas bandas de nu metal, inclusive, chegaram a experimentar outros ritmos, né, passando ali para um metal mais alternativo, inclusive tirando aí esse elemento de rap, de música mais falada, se adaptando mais às novas formas de músicas que viriam ali, até dentro do rock mesmo. E uma coisa interessante é que na época e até hoje o nu metal ele é muito criticado aí por fãs de metal tradicional e até outros metais um pouco mais pesados, tendo sido referido aí como um não verdadeiro metal, né? Vem dessa discussão aí se nu metal é um metal pesado ou não, enfim, até por conta dessa abrangência toda que ele tem dentro do estilo. E um dos principais argumentos utilizados é justamente essa influência aí de outros estilos como o hip hop, a música eletrônica, com eles falando aí que isso descaracterizaria aí o verdadeiro metal, né, o metal tradicional. E outros mais extremos ainda dizem que o nu metal não passa de um hip rock com guitarras pesadas. Mas então é isso, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixa o joinha aqui embaixo, tá bom? Comenta aqui pra gente se você gosta de nu metal, se você não gosta de nu metal, se você acha que nu metal não é metal, qual que é o seu gênero aí, o que você acha, quais são as bandas preferidas, deixa aqui tudo embaixo pra gente, tá bom? Aqui dos lados estarei deixando outros vídeos pra vocês assistirem. Um beijo, até a próxima e tchau!